A proclamação da República Brasileira foi um levante político-militar ocorrido em 15 de novembro de 1889 e instaurou a forma republicana federativa presidencialista de governo no Brasil. Derrubou a monarquia e pôs fim à soberania do imperador Dom Pedro II. A proclamação da República aconteceu aqui nessa praça há 124 anos. O Rio de Janeiro era então capital do Império Brasileiro. Ao amanhecer de uma sexta-feira, o Marechal Deodoro da Fonseca deixou essa casa onde residia, convencido de que seria preso pelo governo imperial. Atravessou o Campo de Santana e lá do outro lado foi até um batalhão que existia conclamar os militares para se revoltarem contra o governo imperial. Os militares ofereceram um cavalo ao Marechal, que, segundo testemunhos, montou, tirou o chapéu e proclamou: "Viva a República!". Esse grupo de militares, liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, destituiu o imperador e assumiu o poder no país, como foi retratado nesse óleo sobre tela de Benedito Calixto. No próprio dia 15, foi instituído um governo provisório republicano. Um dos principais articuladores do levante republicano foi o tenente-coronel Benjamin Constant, que é lembrado na cidade com esse monumento no Campo de Santana. Após a proclamação da República, Benjamin Constant assumiu a pasta da guerra no governo provisório. Esse Palácio do Catete já foi residência presidencial e guarda grande parte da história política do país. Nessa exposição, podemos ver a papeleira que foi usada na primeira eleição republicana em 1891. Marechal Deodoro da Fonseca foi eleito presidente e o Marechal Floriano Peixoto vice-presidente da República. O governo de Deodoro foi marcado pelo esforço da implantação de um regime de Estado republicano, mas foi caracterizado por grande instabilidade política e também econômica. A crise teve seu ápice no fechamento do Congresso Nacional, que causou uma rebelião. Após a renúncia de Deodoro, Floriano Peixoto assumiu a presidência. Alcançou forte apelo popular e inspirou o florianismo, primeiro movimento político a consagrar uma figura do regime republicano. Ficou conhecido como consolidador da República. Esse é o gabinete de Prudente de Moraes, que foi o primeiro presidente civil do Brasil e o primeiro por eleição direta. Representava a ascensão da oligarquia cafeicultora ao poder e o fim da influência militar na política. Durante seu mandato, eclodiu a Guerra de Canudos, confronto entre o Exército Brasileiro e os integrantes de um movimento popular de fundo socio-religioso liderado por Antônio Conselheiro, na comunidade de Canudos, no interior do estado da Bahia. A exposição lembra de eventos marcantes protagonizados pelo governo federal, como o suicídio do então presidente Getúlio Vargas em 1954. Vários presidentes moraram aqui, eles moravam no terceiro andar do palácio. Atendiam, quer dizer, a presidência funcionava basicamente no primeiro andar do palácio, o segundo andar era um andar mais social. Tinha o salão de festas, tinha a capela, é um andar lindíssimo que é preservado hoje, até hoje. Quer dizer, então ele ficou como sede da presidência. Sede da presidência até Juscelino, em 1960. Em 1960, a presidência da República é transferida para Brasília. E, nesse momento, o Museu da República é criado, quer dizer, aqui dentro do Palácio. Os presidentes deixaram o Palácio, mas a história da República continua, mesmo em períodos como a ditadura. Então, a primeira ideia é essa, é desconstruir a ideia da República como uma coisa estável, inclusive como democracia. Muita gente associa a ideia de República à democracia, mas no Brasil a gente teve 2 períodos autoritários de ditadura e o Brasil não deixou de ser república por isso também. Então, a gente procura trabalhar essa ideia da construção republicana, que ela não só é uma construção, como pode ser transformada. Basta que a gente queira ter uma república diferente da que a gente tem. Na exposição, podemos lembrar de momentos marcantes da história do país, como as diretas já, que levou milhares de pessoas às ruas. Podemos ver a cédula da primeira eleição presidencial direta após o golpe de 64, que aconteceu no ano de 1989. Em 93, ocorreu um plebiscito e a opção República obteve 86% dos votos válidos, conferindo legitimidade popular ao regime republicano brasileiro. No mesmo plebiscito, o sistema presidencialista de governo foi legitimado pelo voto popular.